E hoje eu queria falar desse tema, por tudo que eu vi ontem. Eu vou ler o texto, depois nós oramos. 2ª Carta de Crônicas, capítulo 5. Assim se achou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que o fizeram subir. Agora leia comigo versículo 12. E quando os levitas, cantores de todos eles, isso é, Asaf, Enã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Depois a gente vai passar em outras partes. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Eu peço que o Senhor venha, Pai, abrir os ouvidos espirituais do teu povo. Oh, Espírito Santo, tu és o principal aqui. Tu tomas o principal lugar. Espírito Santo, fala aos corações. Espírito Santo, edifica o teu povo. Espírito Santo, me usa como canal. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando ao teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A história aí diz que no 11º, isso aí foi no 11º ano do reinado de Salomão, no ano 959, passou-se 7 anos para construir a casa de Deus, o templo. Estava tendo uma transposição do tabernáculo para a casa do Senhor, uma casa fixa. E quando nós vemos o texto, amado, por 2 vezes a Shekinah de Deus desceu. 2 vezes, a gente leu uma, você vai ver isso depois no capítulo 7 que a gente vai falar. 2 vezes a Shekinah desceu. O que é Shekinah? Shekinah, a palavra Shekinah em hebraico quer dizer morada, habitação, manifestação divina do Senhor. Manifestação, aleluia, divina de Deus. Houve uma manifestação, houve a morada do Senhor. Shekinah quer dizer presenças também de Deus, que é parecido com a palavra kabod, quer dizer resplendor e glória. Algo aconteceu naquele lugar, aleluia, algo Deus movimentou, né? E o que fora feito para a glória de Deus, encher o templo, algo aconteceu. E eu me perguntei, o que foi feito para que Deus enchesse o templo, para que Deus movimentasse? Nós vamos ver algumas coisas que aconteceram, para que o Senhor movimentasse um tempo novo naquele lugar. E quem sabe você que é templo da casa de Deus pode sair daqui transformado, mudado, cheio da glória de Deus. Dá uma glória a Deus. Primeira coisa que a gente, quando anota no texto, para inaugurar o templo, a Bíblia fala, alguns itens desse texto, depois nós vamos ver outros itens. Preste atenção nisso. Para que a glória de Deus
enchesse a casa, para que o templo ficasse cheio da Shekinah de Deus. Primeira coisa, está aí logo no início, no capítulo 5, no primeiro versículo, diz assim: assim que se acabou toda a obra de Salomão fez para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Primeira coisa que Salomão fez ao preencher a casa de Deus, ao inaugurar a casa de Deus, ele entregou todos os bens e valores. Bens e valores, encher a casa do Senhor. Então, a Bíblia diz que Davi ele se dedicava uma soma de dinheiro. Você vai ver isso em 1 Carta de Crônicas, capítulo 22, versículo 14. Ele dava o ouro e a prata, visando a casa de Deus. Davi ele mostrava que o coração dele não estava preso às riquezas. Davi demonstrava às pessoas que o mais importante era agradar o Senhor, o seu Deus. Ele não era preso às coisas. Ele demonstrou com esse ato, né, que Deus era em primeiro lugar. E uma coisa tremenda, que Deus fala para a gente, quando nós analisamos a palavra dele, diz para o crente, o Senhor Jesus falou isso, que nós não podemos agradar dois senhores. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de abençoar um, ou aborrecer o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Outra versão fala mamon. Mamon, o que quer dizer mamon em hebraico? Mamon em hebraico quer dizer dinheiro, quer dizer riqueza, quer dizer cobiça, e é um nome de um demônio, de um Deus. Por isso que em certas versões fala riquezas, em certas versões fala mamon. A palavra mamon quer dizer isso, aponta para cobiça e riquezas. Davi ele demonstrou que ele não era preso às coisas. E eu te pergunto nessa noite, qual é a maior riqueza que você tem? Quem é a maior riqueza? O que você tem que é a maior riqueza? Se é alguma das coisas dessa terra, está errado, meu irmão. A maior riqueza é o Senhor que fez os céus e a terra. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é teu, tudo é dele. Você é dele. Entenda isso. Primeira coisa, Davi demonstrou que nada, o coração dele estava para o Senhor. Ele entregou tudo na casa de Deus. Ele juntava. Então, meu amado, prestem atenção nisso. Ele entendeu que tudo que ele é, tudo que ele se transformou, a guarda do Senhor, o cuidado com ele, as promessas, não veio da força do braço dele. Foi Deus que preparou o caminho, foi Deus que deu uma palavra. Deus também tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para nós. Amado, entrega tudo para Ele, confia nele, o mais Ele fará. Nós não podemos ficar presos às coisas. Qual é a sua maior riqueza? Eu vejo muita gente que vem para a igreja, faz campanhas, faz tantas coisas, mas vivendo uma prosperidade terrena, uma prosperidade. Amado, não se prenda dentro da casa de Deus com as coisas. O mais importante, só há uma coisa que você tem que adorar. Foi o que o Senhor falou para aquele jovem rico: você precisa fazer uma coisa, entrega toda a tua riqueza. Por quê? Porque ele era preso. Nada pode te prender. Aleluia. Você não pode estar com metade lá e metade aqui. Você é por inteiro do Senhor. Muita gente entra na casa de Deus procurando prosperidade. Muita gente entra na casa de Deus querendo que Deus abra a porta. Muita gente vem na casa de Deus querendo ficar rico. A maior riqueza foi aquele que morreu por você e por mim para nos salvar. Essa é a maior riqueza que você tem. Não é você somente ficar bom, não é somente a porta abrir, não é você ficar curado. O mais importante é teu nome estar escrito no livro da vida. Aleluia! Isso é a maior riqueza que nós temos. Eu vejo muita gente que vem para a igreja para Deus dar um jeitinho na vida, depois some. Primeira coisa que Davi nos mostrou, ele entregou tudo na casa de Deus. O coração dele estava no Senhor. E como você pode mostrar isso para Deus? Você dizimando, você ofertando, você contribuindo na casa de Deus, você ajudando teu irmão. Quando você faz isso, o mundo espiritual move a teu favor.
primeira coisa que você vê no texto, abriu o templo, ele colocou todos os utensílios de valor. O que você tem valorizado? Quais são as coisas que você apresenta a Deus? O que você tem colocado dentro da casa de Deus que é valoroso para muitas pessoas que tomam para si? Ele entregou o Senhor? Não estou falando para você se desfazer das suas coisas, não estou falando para você pegar todo o dinheiro, não é isso. O teu coração, qual é a maior riqueza? Quando nós entendemos isso, nós cumprimos a palavra. Quando nós entendemos isso, nós cumprimos como Deus vê a ótica de Deus em relação à igreja, em relação aos bens. Eu não posso estar preso a nada, não posso servir a dois senhores. O meu Senhor, tudo é por Ele, para Ele, e dele são todas as coisas. Deus não aceita nada pela metade. Deus não aceita metade de adoração, porque a tua adoração está naquela porta que o Senhor vai abrir para você. Então quando você adora, Deus sabe se o teu coração está pela metade. Você tem que orar, adorar e se entregar exclusivamente para Deus, independente do que Ele vem fazer na tua vida. Honra e glória ao nosso Deus. Então, primeiro item, ele colocou tudo que era de valor, apresentou a Deus. O que você tem valorizado? O que você tem entregue ao Senhor dentro da casa dele? Qual é a sua maior riqueza que tem que ser entregue dentro da casa de Deus? O que você está entregando? Sobra ou sacrifício total? Foi a primeira coisa que eles fizeram. Tudo que era de valor eles colocaram dentro. Você está me entendendo? Tanto que Jesus, amado, uma coisa tremenda. Jesus, quando foi tentado em Mateus capítulo 4, versículo 8, a última coisa que Satanás tentou ele: se você se prostrar perante a mim, toma todos os reinos do mundo, riquezas, poder. Amado, ele foi: sai daqui, Satanás, a Deus adorarás e só a Ele servirás. A nossa vida, a maior riqueza é o Senhor que fez os céus e a terra, e nada pode ganhar o teu coração. Quem me entende, dá glória a Deus? Então entenda isso. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou entregar, entregue. Se Deus mandou, amado, isso que o Senhor faz, quando você entrega, Deus multiplica 30, 60, 100 por 1. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, Ele sabe também como tirar do teu coração e do meu coração aquilo que nós sustentamos com o maior valor, que está tomando o lugar dele. Muitas vezes tem coisas que tomam o nosso lugar, tomam o lugar dele, aliás. Muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é essa bênção. Eu sei de uma história de um pastor que ele contou para mim, que chegou um senhor dentro da igreja. Eu não vou falar o nome do pastor, ele já pregou aqui. Ele chegou no fundo do poço. Deus o abençoou. Ele foi crescendo na casa do Senhor. Ele chegou ao obreiro, chegou a diácono. Deus o abençoou, porque ele era vendedor. Ele comprava doce, comprava bala. Eu não sei o que aconteceu na lojinha dele, cresceu. Ele comprou um galpão no centro da cidade. Ele expandiu. E ele, não sei o que, eu vou querer. Deus foi abençoando ele tremendamente. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, pastor, que eu sou fiel à tua casa. Eu sou fiel a isso, aquilo. Quando Deus expandiu, sabe a primeira coisa que ele fez quando ele juntou um dinheiro? Foi comprar uma casa na região dos lagos. Não, eu vou comprar essa casa. Aí o pastor já achou estranho, que ele queria. Aí ele começou indo mais para lá do que ficar na igreja. Aí começou a ficar mais para lá do que ficar na igreja. Quando viu, ele saiu da presença do Senhor. Quando viu, as riquezas, as coisas, foi tomando lugar. Quando viu, ele abandonou a igreja, ele se desviou. Ele tinha as riquezas da terra, mas perdeu as riquezas do céu. Tudo quem deu para ele foi o Senhor. O Senhor foi abrindo portas. Ele comprando com bagatela. Deus promoveu ele de uma tal forma. Onde está o teu tesouro? Eu gosto de martelar isso. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diz a palavra de Deus. Que os teus valores estejam todos no Senhor. Amém ou não amém? Primeiro item: nossos bens e nossos valores, que seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo, quando você entrega as coisas do Senhor, agora sim, o tempo está preparado para receber a presença de Deus.
Deus não entrou. Deus entrou quando os valores, os bens, tudo foi entregue para ele. A Bíblia fala que ele teve sacrifício, aí entrou o Senhor, a arca. A Bíblia fala aí bem claro, versículo 4 e 5. E vieram todos os anciãos de Israel, os levitas levaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes, os levitas, é o que fizeram subir. Amado, entenda, agora sim a arca pode entrar no templo, quando todas as coisas de fora, quando tudo que está fora, aleluia, seja em segundo plano, a coisa maior na tua vida seja o Senhor entra e o Senhor habita na tua vida. Você é casa de Deus. A arca entrou, a arca se estabeleceu. E uma coisa tremenda que o texto fala, olha aí embaixo: assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, santidade das santidades, até debaixo das asas do querubim. Versículo 9: então os varais, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Amém? Estava falando aí de transporte. Uma coisa que eu queria falar para você: você que transporta a arca tem um jeito certo para transportar. A presença de Deus não pode ser transportada dentro da gente de qualquer jeito. Tinha uma forma de transporte, tinha uma forma, amado. Teve até em outros capítulos que teve, quem não soube carregar a arca, morreu ao tocar ela. Amado, tem uma forma certa. Quando você está pronto, quando você abriu mão dos seus valores, entregou todos os seus valores ao Senhor, teu coração, teus serviços, teus bens, tudo apresentado e santificado ao Senhor, o Senhor vem e habita. Mas tem uma forma de levar o Senhor dentro da gente, não é de qualquer jeito. Deus não pode ser carregado dentro da gente de qualquer jeito. A tua adoração não pode ser de qualquer jeito. O que você faz para o Senhor não pode ser de qualquer jeito. Tem uma forma de carregar o Senhor dentro da gente. Toma cuidado como você carrega o Senhor. Você não está carregando qualquer coisa, você está carregando o próprio Deus dentro de você, meu irmão. Aleluia! Não pode ser de qualquer jeito. A gente vê pessoas carregando Deus de qualquer jeito, a gente vê pessoas fazendo de qualquer jeito, a gente vê pessoas falhando com Deus, na forma como conduz as coisas dele, a gente vê pessoas que não se dedicam, apesar de Deus estar dentro dele. Como você tem carregado o Senhor dentro de você? Não pode ser de qualquer jeito. As coisas externas não podem abalar a forma como você carrega Deus dentro da casa. Seja na casa física ou seja na casa espiritual, seja na casa física, aqui em trabalhos, em coisas que se fazem, ou seja dentro de você, tem uma forma certa de carregar o Senhor. E se você deixar, e se você acreditar, e se você fazer da forma certa, você está conduzindo bem a arca de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Você não está carregando qualquer coisa contigo. Por isso, amado, eu coloquei aqui, por isso qualquer coisa não pode estar competindo com a presença de Deus dentro de você. Qualquer coisa não pode estar competindo. Deus tem a primazia, a casa toda é dele. Você não pode carregar dentro de você raiva, você não pode carregar dentro de você falta de perdão, você não pode carregar dentro de você avareza, você não pode carregar dentro de você ódio, rancor. Dentro de você tem vida, dentro de você tem amor, dentro de você tem paz, dentro de você tem alegria, dentro de você tem a justiça de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É a presença de Deus. Deus é justiça, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é amor. Nada pode competir dentro de você. Quando você toma esses cuidados, você está dizendo para Deus: Deus, eu não carrego o Senhor de qualquer jeito, porque o meu coração, meu interior é totalmente de Ti.
não concorre com coisas de fora e não concorre com coisas aqui dentro. Ou seja, se o exterior está certo, se o interior está correto, se o exterior está controlado, se o interior está agradando o Senhor, aleluia, agora eu posso adorar, agora eu posso glorificar, a adoração vai subir e a Shekinah vai descer, meu irmão. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Você acertou do lado de fora e você acertou do lado de dentro. Aí Deus se manifesta na tua vida. Aí Deus arruma, é o tempo de Deus. A glória de Deus desce, o poder de Deus desce. Sabe por quê? Porque de fora, aleluia, não controlou você. Porque dentro que está de você, não controla você. De fora ou de dentro, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Da glória, tudo é do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que eu vejo, pessoas que muitas vezes o externo é do Senhor, mas o interno está totalmente cheio de coisas, Deus não tem espaço. Ou então dentro ele acha que tem a presença, do lado de fora tudo controla ele, o coração dele está para as coisas. Não pode, meu amado. Você não está carregando qualquer um dentro de você. Você está carregando aquele que fez todas as coisas, inclusive você. Presta atenção nisso. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia fala que o fogo veio. Por quê? Logo depois da arca, terceira coisa que nós vimos que para Shekinah de Deus descer. Primeiro, quando você entrega os valores de fora. Segundo, quando você entrega tudo você por dentro, teu interior. Tem vida, tem justiça. Você abre mão dessas coisas que contaminam. Aí vem a canção, aí vem a adoração. A Bíblia fala que a Zap e a mãe de Adutum se apresentaram. Veio as trombetas, veio a harpa, veio o símbolo e veio o cântico. Quando eles se juntavam, amado, era tudo uniformemente. Olha o texto aí que você vai ver, versículo 13. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos para bendizer o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa do Senhor encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A glória de Deus desceu uniformemente. Sabe o que quer dizer uniformemente? Quando ele fala que uniformemente, fui procurar saber no dicionário. Uniformemente quer dizer o mesmo padrão, o mesmo tipo, a mesma natureza. Eu anotei mais alguma coisa aqui. O mesmo padrão, o mesmo tipo, a mesma natureza. E quer dizer mais alguma coisa? Espera aí. Uniformemente quer dizer sem variação ou mudança, do mesmo padrão, do mesmo tipo, da mesma natureza. O mesmo padrão, sem variação, sem mudança. A Bíblia fala que houve a voz e os instrumentos subiram com um só som. Aí a glória de Deus desceu. E eu quero falar isso para você. Se o externo está controlado, se o interno está controlado, aleluia. Se há, meu amado, aleluia. Eu não sei se você toca instrumento, eu não sei se você canta, mas eu sei sim, se a tua vida está totalmente entregue ao Senhor, Deus vai te usar como instrumento, Deus vai usar o cântico dos teus lábios, aleluia. E você vai glorificar o Senhor. Dele por ele são todas as coisas. E quem acredita nisso, dá um glória, dá um glória, dá um glória a Deus. Você é instrumento do Senhor. Aleluia. 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 Subiu uniformemente. Quem é de Deus aqui? Dá glória a Deus. Quem é de Deus aqui, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória de Deus está dentro de você. A glória de Deus está dentro de você. Senhor, em nome de Jesus. Ó meu Pai, fora está certo, dentro está certo. Entra com a tua Shekinah nessa igreja. Entra com o teu poder sobre a vida dos meus irmãos. Que a tua glória se manifesta essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Se do lado de fora é de Deus, se de dentro é de Deus, som sobe igualzinho, meu irmão.
Pode você ser qualquer posição na igreja, se você está no altar, se você está sentado, o som sobe igualzinho. Aleluia! Porque quem cantava não sabia tocar instrumento, e quem tocava instrumento não sabia cantar. Eu não sei fazer nenhum dos dois, mas eu sei, aleluia, que eu sou um adorador junto com vocês. Glória a Deus! Entenda isso. Glória a Deus. Eu não sou igual o Átila, eu não sou igual a Laurinha, mas eu sei sim, da forma como Deus vai me usar, eu sou um instrumento que vai tocar, eu sou um instrumento que Deus vai usar e vai agradar o coração dele. Aleluia, aleluia. Deus vai usar teus lábios para sair um cântico novo, e você está adorando também, está subindo. Está subindo. Hoje nós vamos glorificar o Senhor daqui a pouco. Em nome de Jesus, você vai sacrificar no altar. Você vai vir aqui. Glória a Deus. Se do lado de fora você está arrumando, Deus está trabalhando. Se dentro do espaço é dele, glória a Deus, vai subir um cântico desse lugar de uma forma diferente. Amém ou não amém? A glória de Deus veio, meu irmão. Se do lado de fora está arrumado, dentro está arrumado, a Bíblia fala que o som sobe. Chegou no altar do Senhor e a glória desceu. Shekinah, morada, Deus morou, Deus habitou. A Bíblia fala que essa palavra Shekinah, moradia, habitação, presença, manifestação divina de Deus, está a tradução, manifestação. Deus irá se manifestar na tua vida. Deus vai manifestar na tua casa. Você é casa de Deus. Deus vai manifestar em áreas da tua vida. Aleluia, aleluia. Se do lado de fora você procura andar certo, se dentro Deus tem espaço e nada ocupa o lugar, Deus manifestará a sua glória. Aleluia. Pela segunda vez, a primeira vez foi essa. No capítulo 7 fala numa nova manifestação. Sabe por quê? A Bíblia fala no capítulo 6 que Salomão orou. Manifestou nessa primeira. Pum. Aí depois no capítulo 6 todinho foi uma oração de Salomão. O que eu observei, pelo menos 5 pontos. Ele falou de perdão. Se você olhar o texto todo, você vai ver várias coisas, mas ele falou 5 coisas para que Deus manifestasse por uma segunda vez a glória dele, enchesse o templo. 5 pontos de perdão. Ele pediu, vamos lá, vamos ver esses pontos. Ele pediu a Deus para escutar a oração no templo do povo e perdoasse. Versículo 21, capítulo 6, versículo 21. Vê aí. A Bíblia diz assim, ó: ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve todo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Uma coisa que eu entendi quando eu li esse texto, ele falou, ouve o céu. Tem algum pedido ali? Não, ele só falou para ouvir. Quando as pessoas se chegassem à presença de Deus e as perdoassem. Eu não sei como é que você se achega na presença de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer não é você trazer uma lista de pedidos. Primeira coisa é você chegar, Senhor, eu estou na tua presença, eu sou teu filho, perdoa os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. Antes de você fazer qualquer petição, meu irmão, você tem que reconhecer quem Ele é, como você é e do jeito que você está. Se você chega perante a Deus, só sabe pedir. Chega para Ele, Senhor, eu estou falha aqui, Senhor me ajuda, Senhor perdoa, eu estou me chegando perante a tua santidade. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Não é de qualquer jeito. Tem gente que só procura a Deus muitas vezes só para Deus arrumar, abrir porta, ser curado. Amado, reconhece o seu estado. Quando você reconhece, o teu coração é dele. Você mostra para ele o seguinte, Senhor, você mostra para ele humildade, simplicidade, dependência. Você olha para ele que você é um pecador, pobre, cego e nu, como diz a palavra, e precisa dele. Ele não é teu mordomo, ele é teu pai. Ele não é o teu mordomo, ele morreu por teus pecados e pelo meu. Então você chega para ele, reconheça. Primeira coisa que Samuel falou, quando chegar o teu povo na presença, perdoa eles. Já sabe que tem coisa errada. Já sabe que a Bíblia fala que não há quem não peque, quem não fale em pensamentos, em ações. Não é chegar de qualquer jeito, meu irmão. Você está me entendendo? Dando glória a Deus. É isso. Você tem que reconhecer a Deus. Segunda coisa sobre perdão que ele falou: quando o inimigo nos fere devido a termos pecado. Versículo 24 e 25.
quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se suplicarem perante a ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo. Ou seja, quando os inimigos se levantarem, Senhor, perdoa. Aí Deus me deu um entendimento. Quantas vezes situações se levantam contra a gente, e a gente fica pedindo: Senhor, tira-nos daqui, Senhor, faz isso, Senhor, modifica as coisas, Senhor, me tira. A gente só pede para Deus tirar dali, mas a gente não entende o que nos fez entrar lá. A gente só pede para Deus: tira daqui, mas você reconhece por que você está lá? Porque os inimigos se levantam, porque as situações acontecem. Às vezes Deus permite as coisas apertarem para você reconhecer Ele como Senhor. Às vezes Deus permite porque uma grande bênção está vindo. É verdade, mas muitas vezes a gente semeia, planta e colhe, meu irmão. Por isso que os inimigos às vezes se levantam, as situações, porque a gente dá uma coisa chamada legalidade. Entrou, vai bagunçar a casa. Aí Deus fala aí, amado, se os inimigos se levantarem, Salomão, ele podia muito bem falar: Senhor, livra eles dos inimigos. Ele fala: Senhor, perdoa o teu povo. Porque ele sabia também que o povo vacilava, o povo era idólatra, o povo pecava. E muitas vezes as coisas aconteciam. E isso é na nossa vida também. Deus tem capacidade de tirar de toda a situação. Deus tem a capacidade de promover. Deus tem capacidade de tudo. Mas que haja uma reflexão dentro da gente. E quando nós falhamos ou passamos o sinal: por que eu estou ali? Por que isso está acontecendo? Quem está entendendo, a glória a Deus. Aleluia. Foi que ele pediu: perdoa eles. Segundo ponto. Terceiro, quando vem a escassez, apertos devido ao pecado, que o Senhor perdoasse. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que deem e dá chuva sobre a tua terra, que desde o teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura de trigos. Ou seja, porque às vezes as coisas também se estreitam. Muitas vezes são inimigos que se levantam, mas muitas vezes acontece na nossa vida apertos, situações difíceis, escassez. É verdade ou não é? Tem hora que você perde emprego, tem hora que o trabalho não aparece, tem hora que você não ganha promoção, tem hora que sai mais dinheiro do que entra. Você entra num estado de escassez. É verdade, não é? Acontece. Deus muitas vezes permite, mas o mesmo Deus que permite, a Bíblia fala que aconteceu também com Abraão, quando ele ia entregar a coisa mais valiosa. Da mesma forma que você entra, a gente acredita: Deus proverá. Deus provê. Mas Deus às vezes permite as coisas ficarem difíceis, porque uma grande bênção virá. Mas como eu falei da outra vez, por que você está lá? Por que as coisas apertam? Eu me lembro de uma vez, eu contei aqui o testemunho, que eu fiquei 1 ano sem emprego. Mas Deus que foi preparando para eu não me apegar às coisas, para eu não acreditar na força do meu braço, para eu entender que tudo estava no controle dele. O dinheiro que vinha para minha mão aparecia de uma forma milagrosa. Os trabalhos que apareciam de uma forma milagrosa. A porta de emprego que apareceu de uma forma milagrosa. Deus usou um profeta antes, e depois foi levantado a diácono, depois eu fui assumir o evangelismo. Houve uma necessidade de Deus me tirar tudo daquilo que eu acreditava que era com uma força minha, da minha capacidade, dos meus estudos. Tem hora que quando a porta fecha, ninguém abre. Tem hora que quando Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Isso acontece na vida de todo mundo. Se você analisar em homem e mulher, momentos de escassez acontecem na vida de todo mundo, porque Deus às vezes permite para você ficar mais próximo dele, para você buscar ele. Ou então muitas vezes é por causa que nós erramos, decisões erradas, tomada de decisões erradas, falhas, coisas que quebram princípios. A gente entra num período de escassez.
Mas o mesmo Deus que permitiu você ir para lá é o mesmo Deus que tira, é o mesmo Deus que trabalha na tua vida, porque Ele te ama e você é filho dEle. Amém ou não amém? Eu tenho que correr, só faltam mais 2 itens. Quarto item de perdão de Deus: quando houvesse enfermidade, praga e dores, que houvesse perdão. Versículo 28 e 29. Diz assim, continuando aí: como eu li, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem de gafanhotos e lagarta, tudo aí falando de escassez de alimentos, cercando algum de seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa. Muitas vezes também, meu amado, as dores vêm, a enfermidade bate a porta. Muitas vezes nós somos acarregados de enfermidades 1000 dos nossos corpos. Aí você vai perguntar, por que isso acontece? Eu posso te falar várias coisas. Uma delas é bem clara, porque nós não sabemos cuidar do templo do Senhor. E muitas vezes as enfermidades batem a porta, porque você se excede, ou é excesso, ou é falta. Muitas vezes nós pagamos um preço com o nosso corpo, porque nós comemos muito. Comemos muito, que eu estou falando, comendo coisa que faz mal para o corpo. Você sabe que aquilo não te faz bem. Você sabe que o teu açúcar é alto. Você sabe que a tua pressão é alta. Então por que você vai entrar por aquele caminho? A Bíblia fala que tudo aquilo, meu amado, que prejudica o seu corpo, é pecado perante os olhos de Deus. Porque templo do Espírito Santo, você tem que saber cuidar dele. Sim ou não? Então tudo aquilo que é escasso, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que você faz sabendo que vai fazer mal para você, por que você faz? Aí vem a enfermidade, aí vem a dor. Ou então tudo aquilo que falta você fazer, toda hora você fala, eu vou no médico, não, deixa para amanhã. Eu vou no dentista, deixa para amanhã. Não sei o que, deixa para amanhã. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar em enfermidade, você é casa de Deus, que Deus te perdoe, porque Ele já deu sinal que alguma coisa não está bem. Nós precisamos cuidar do templo do Senhor. Glutonaria é pecado, raiz de amargura, emoções, quando você retém pessoas, é pecado contra o corpo, vai gerar um bocado de transtorno. Sexo ilícito é pecado, drogas é pecado, excesso de bebida é pecado, tudo isso é pecado. Tu está destruindo o teu corpo, e você vai ter que dar conta dele, que não foi você que fez ele. Se você beber bem a Bíblia, até do teu corpo você vai dar conta, tá, meu irmão? É muito sério. Ficou um silêncio na terra. A Bíblia fala, tudo é me lícito, mas tudo não me convém. Tudo é me lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Presta atenção nisso. Quem está aqui, dá uma glória a Deus. Quem é comigo? Isso está escrito em 1 de Crônicas, capítulo 12. E por último, eu vou parar aqui. O pecado que nos torna escravos em cativeiro, versículo 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. O próprio Salomão falou, e você vai ver isso também em 1ª carta de João. E tu indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinho, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem na terra do seu cativeiro, a te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente fizemos, e impiedosamente procedemos, e se converterem de todo o seu coração, e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que desde os seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei em teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e escuta o seu direito, e perdoa. Outra coisa que faz, aleluia,
nós recebemos a Shekinah de Deus? Quando nós somos libertos das prisões e dos cativeiros. Quando nós... Entenda uma coisa, meu amado. Muitas vezes anos passam, situações passam, e tem áreas das nossas vidas que estão presas. Tem áreas da nossa vida que estão cativas. Tem áreas da nossa vida, meu amado, que aquilo ali não muda. Amado, a Bíblia fala que tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso me deixar dominar por nada. Então tem áreas da tua vida, da minha vida, muitas vezes que precisam da mão do Senhor. E muitas vezes nós não deixamos Ele trabalhar. Salomão falou: perdoa, Senhor, se eles estão nos cativeiros. Entenda isso. Eu coloquei aqui, eu vou terminar. Tem muita gente cativa, aprisionada por pecados que cometeu, vícios, pactos, e se tornaram cativos, escravos. Mas a Bíblia fala, estenda a sua mão. Mas Salomão fala: ouve então desde os céus, do seu assento, da tua habitação, a sua oração e suas súplicas, e executa o direito, e perdoa o teu povo. Presta atenção, tem áreas da nossa vida que precisam de libertação. Tem áreas da nossa vida, muitas vezes você está dentro da igreja, você ainda fuma. Muitas vezes você está dentro da igreja, 10, 12 anos, você ainda bebe. Muitas vezes você está dentro da igreja, meu amado, você ainda tem perversidade dentro de você. Deus pode libertar, porque você é povo dele. Aí a Bíblia fala no capítulo 6, logo depois disso, a Shekinah de Deus desceu, a manifestação da glória de Deus desceu. Capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E a glória de Deus veio, meu irmão. Eu quero que você fique de pé agora. Vem cá, louvor. Aleluia.